Hoje vamos falar um pouco sobre a subclasse Anomalodesmata, presente no filo Molusca e na classe Bivalve. Esse filo apresenta uma importância econômica muito grande, tendo em vista que é utilizado na culinária e na produção de adornos, principalmente. Na culinária, são extremamente utilizados, agradando uns e causando extrema repulsa em outros. Alguns dos pratos servidos comumente são lula, polvo, como visto nas imagens. Além disso, são muito utilizados para a produção de adornos, sejam eles peças caríssimas como colares, anéis, brincos de pérola ou até mesmo objetos de mais fácil acesso, com conchas, vendidos principalmente em cidades litorâneas, muitas das vezes como lembrança da viagem. Já que falamos nas tão famosas pérolas, das quais surgem joias incríveis e que geralmente atraem muito as mulheres, falta compreendermos como elas são originadas. E falando de uma maneira bem simples, as pérolas são geradas a partir de uma partícula invasora que entra na concha de alguns bivalves. Esses agentes invasores podem ser desde um grão de areia até mesmo um parasita da espécie, como uma bactéria. E aí, para sua defesa, o animal libera uma substância que calcifica o invasor, gerando as belíssimas pérolas. Só que antes de estudarmos esse grupo, precisamos entender algumas características gerais do filo e da classe que ele participa. O filo Molusca comporta os moluscos, as lulas, os polvos, as ostras e os mariscos. Esses animais apresentam simetria bilateral, são triblásticos, isto é, possuem endoderme, ectoderme e mesoderme, e são celomados. Seu corpo é, em grande maioria das vezes, dividido em cabeça, massa visceral e pé muscular. Os moluscos aquáticos, que é o caso dos bivalves, apresentam brânquias para realizar suas trocas gasosas. As características mais importantes desse grupo, basicamente, são possuir a rádula, uma espécie de língua dentada, que auxilia na predação, ou seja, na captura de alimento, e a concha calcária, que garante proteção aos animais desse filo. Mas é importante salientar que nem todos os animais possuem rádula e concha. Um exemplo bem simples de ser observado sem concha é o polvo, já que não se protege dessa forma. Ele conseguiu se adaptar ao ambiente por ser extremamente flexível e se camuflar facilmente. Quando citamos sistema digestório nesse grupo, é completo, isto é, tem boca e ânus. Já quando falamos em sistema circulatório, é necessário levar em consideração o tamanho do molusco em questão. Se for de pequeno porte, apresenta um sistema circulatório aberto ou lacunar, enquanto que os de grande porte, o sistema circulatório é fechado, isto é, apresentam vasos. A excreção é realizada por nefrídeos, que podem formar uma rede, gerando uma espécie de rim primitivo. A lula, um exemplo típico de molusca, pode atingir velocidade de até 32 km por hora. Quem controla essa velocidade e praticamente tudo o que ocorre com esses animais é o sistema nervoso, que apresenta cordões nervosos, gânglio cerebral e órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Alguns podem se locomover por jato-propulsão, um movimento totalmente controlado pela entrada e saída de água do corpo do animal. A circulação da água é extremamente importante para eles, tendo em vista que atua nas trocas gasosas, eliminação de resíduos e inclusive na reprodução, liberando gametas para o meio externo. Quanto à reprodução, a maioria dos grupos realiza a fecundação interna e cruzada, podendo existir grupos de fecundação externa. O filo apresenta diversas classes, entre elas a bivalvia. A classe bivalvia comporta organismos aquáticos que não possuem rádula. Podem ser livres natantes, fixos em costões rochosos ou escavadores.
São animais filtradores, ou seja, a água que entra em seu corpo traz partículas de alimento e oxigênio para as trocas gasosas. Falando em trocas gasosas, as mesmas são realizadas por brânquias, cobertas por cílios e uma camada de muco para auxiliar na obtenção de alimento. Apresentam concha com duas peças articuladas por um músculo. Quando falamos da reprodução, a maioria é dioica. Realiza fecundação externa e desenvolvimento indireto. Esses organismos são bioindicadores por serem capazes de concentrar toxinas e poluentes presentes na água. Agora, falando precisamente do tema do vídeo, a subclasse Anomalodesmata possui animais que habitam ambientes marinhos, águas rasas e profundas. É uma subclasse composta por 14 famílias viventes, que apresentam uma grande diversidade morfológica. As espécies são consideradas raras e geralmente ocupam regiões de difícil acesso, tornando o estudo mais limitado. Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos usar como exemplo os pertencentes à família Cuspidarida, que representa cerca de 32% das espécies. Quando falamos em morfologia externa, é observada uma concha globular ovada inflada, com um rosto alongado. Apresentam como característica exclusiva glândulas arenofílicas, que produzem muco para proteção e aumento da capacidade de escavação desses animais. Podemos dizer que apresentam sifões bem desenvolvidos, tendo um inalante e um exalante, que auxiliam na locomoção por meio do jato propulsão. Existem feixes musculares transversais por todo o corpo do animal, inclusive no pé, que apresenta também outros tipos musculares além desse citado. Eles possuem um sistema digestório completo e as espécies predadoras se alimentam de poliquetos e de crustáceos. Sua excreção e osmorregulação, isto é, a regulação da concentração do corpo do animal em relação ao meio externo, é realizada por nefrídeos que, como já dito, podem se unir e formar uma espécie de rim primitivo. O sistema circulatório, em grande maioria das vezes, é fechado, ou seja, apresenta vasos. As trocas gasosas são realizadas graças às brânquias. Em espécies estudadas, foi observado que possuem sexos separados, sendo dioicos. Apresentam testículos, no caso dos machos, e ovário, no caso das fêmeas. Aparentemente, sua fecundação é externa e o desenvolvimento indireto, isto é, com fase larval presente. Então é isso, apesar dos moluscos serem extremamente conhecidos, inclusive por sua importância econômica, existem grupos dentro do filo que ainda precisam de maiores informações para serem de fato entendidas, assim como a subclasse Anomalodesmata. Mas, apesar da pouca informação, já conseguimos observar que são organismos incríveis e com uma alta capacidade de se adaptar ao ambiente em que vive, assim como o filo molusca num geral. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que respondemos o quanto antes. Obrigada por assistir e até mais! Ow.